A história registra Gamal Abdel Nasser como uma das figuras mais marcantes do Egito moderno, mas sua trajetória começou em um cenário humilde no bairro de Bacos, em Alexandria, no dia 15 de janeiro de 1918. Seu pai, Abdel Nasser Hussein, vinha de uma família de classe média baixa, proprietária de terras em Beni Mur, uma pequena vila próxima a Siut, no Alto Egito. Naquela época, a sociedade egípcia era profundamente desigual. De um lado, os pachas de origem turca, donos das maiores propriedades. De outro, milhões de camponeses que trabalhavam a terra sem jamais possuir um pedaço dela. Entre esses dois extremos, uma frágil classe média lutava por espaço. Abdel, após estudar em uma escola missionária americana em Assiut, mudou-se para Alexandria em 1908, onde trabalhou nos Correios. 9 anos depois, casou-se com Faima Mohamed Almad, filha de um comerciante de carvão. O casamento resultou em 4 filhos, sendo Gamal o primogênito. A relação entre mãe e filho era profunda, e a morte de Faima em 1926, durante o parto do 4º filho, abalou Gamal de forma irreversível. Ele só soube do falecimento meses depois, quando já vivia no Cairo sob os cuidados de seu tio Khalil, um funcionário público. A decisão do pai de se casar novamente em 1928 apenas aprofundou a distância entre os dois. Nasser cresceu em uma época de intensas transformações. O Egito, por séculos dominado pelo Império Otomano, ganhava autonomia à medida que o poder de Constantinopla enfraquecia. A abertura do Canal de Suez, em 1869, atraiu a cobiça europeia, e embora a França tivesse liderado o projeto, foram os britânicos quem, na década de 1870, assumiram o controle indireto do país para proteger a rota marítima rumo à Índia, joia de sua coroa imperial. Com a entrada dos otomanos na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha, o Egito foi declarado protetorado britânico. Porém, o conflito também alimentou o nacionalismo árabe e muçulmano, que se espalhou pelo Oriente Médio e Norte da África. Em 1919, o líder nacionalista Saad Zaghloul encabeçou a Revolução Egípcia, exigindo independência do domínio britânico. Londres resistiu inicialmente exilando Zaghloul nas Ilhas Seychelles, mas a pressão popular forçou concessões. Em 1922, o Egito tornou-se um reino formalmente independente com Fuad I como monarca. Zaghloul voltou do exílio em 1923, e seu partido, o Wafd, venceu as eleições do ano seguinte com folga. No entanto, a independência era mais aparente do que real, as tropas britânicas permaneciam no país, e o governo de Londres mantinha forte influência sobre os assuntos egípcios, especialmente em relação ao Canal de Suez. Enquanto o Egito fervilhava politicamente, a família de Nasser vivia em constante movimento devido ao trabalho de Abdel nos Correios. Gamal, ainda criança, mudou-se para Siut aos 3 anos e pouco depois para Cataba, ao norte do Cairo. Entre 7 e 9 anos, morou com o tio Khalil na capital, onde estudou na escola primária El Nassim. Curioso e brilhante, o jovem Gamal explorava os arredores da Universidade Al-Azhar e se destacava nos estudos. Em 1929, ingressou em um internato particular em Elvan, sul do Cairo, antes de retornar a Alexandria, onde o pai havia sido realocado. Foi em 1930, enquanto cursava o ensino médio na Hazeltine, que Nasser teve seu primeiro contato com a política. Sem saber do que se tratava, juntou-se a uma manifestação estudantil na Praça Manchia e acabou preso. Só então descobriu que o protesto, organizado pela Sociedade Nacionalista Jovem Egito, era contra a revogação da Constituição de 1923 pelo governo, uma manobra para reduzir o poder do parlamento. Após uma noite na prisão e a intervenção do pai para pagar sua fiança, Nasser começou a desenvolver uma consciência política aguçada, especialmente contra a dominação britânica. Em 1933, a família mudou-se para o Cairo, e Nasser passou a estudar na escola El Nada, onde se tornou líder do Grêmio Estudantil. Morando perto da Biblioteca Nacional, ele devorava biografias de grandes figuras históricas, de Alexandre o Grande a Napoleão, passando por Lawrence da Arábia. Também se inspirou em revolucionários como Bismarck e Garibaldi, responsáveis pela unificação da Alemanha e da Itália. Mas foram os egípcios que mais o marcaram. Mustafa Kamil, advogado e jornalista que fundou o Partido Nacionalista, e Ahmed Shawki, o maior poeta árabe de sua geração. Outra influência decisiva foi Taufik al-Hakim, cujo romance O Retorno do Espírito, lançado em 1933, clamava por um líder carismático capaz de guiar o Egito rumo à liberdade.
Ao que tímido e sensível, Nasser e seus colegas compartilhavam uma indignação crescente contra duas realidades: a interferência britânica nos destinos do Egito e a concentração de riqueza nas mãos de uma elite feudal descompromissada com o povo. Em 1935, escreveu ao amigo Hassan al-Nashar: "Dizem que o egípcio é covarde, que teme até o menor ruído. Mas basta um líder para conduzi-lo na luta pela pátria, e esse mesmo povo se transformará em um trovão capaz de abalar os alicerces da tirania." Palavras que revelam uma mente política já amadurecida aos 17 anos. Entre 1935 e 1936, o país foi sacudido por protestos pela restauração da Constituição de 1923. Diversos movimentos ganhavam força: a Irmandade Muçulmana, que pregava um retorno ao islamismo como base para a ordem social, o Jovem Egito, de inspiração fascista, e os Camisas Azuis, do Wahid. Embora Nasser tenha flertado com essas correntes, não se filiou a nenhuma. Em 9 de novembro de 1935, liderou uma manifestação estudantil no Cairo após o secretário de Relações Exteriores britânico, Sir Samuel Ware, recusar-se a reinstaurar a Constituição. Baleado pela polícia, seu nome apareceu no jornal nacionalista Al Jihad no dia seguinte. 3 dias depois, pressionado pela comoção popular, o rei Fuad cedeu e restaurou a Carta de 1923. Os protestos contra os britânicos seguiram em 1936, e Nasser dedicou-se quase que exclusivamente à militância, frequentando a escola apenas 45 dias em seu último ano no Eunada. Sua trajetória já anunciava o líder que, décadas depois, desafiaria o colonialismo e redefiniria o destino de sua nação. A morte de Fuad abriu espaço para seu filho, Farouk, que subiu ao trono em meio a expectativas de um reinado mais progressista. Mas a ilusão durou pouco. Em agosto de 1936, o Tratado Anglo-Egípcio foi assinado, um acordo que, embora concedesse ao Egito maior autonomia em sua política externa e permitisse sua entrada na Liga das Nações em 1937, mantinha a sombra britânica sobre o país. Para Nasser, era uma traição disfarçada de vitória. 10.000 soldados ingleses permaneciam acampados no Canal de Suez, como uma ocupação velada. Enquanto a nação comemorava, ele via com clareza o que outros ignoravam: a independência prometida era um engodo, e a soberania egípcia, uma fachada. Determinado a servir a pátria pelas armas, Nasser sonhava com a academia militar. Mas seu primeiro pedido, em 1936, foi rejeitado, não por falta de mérito, mas por excesso de inconveniência. Seu histórico de protestos e a ausência de conexões influentes o tornavam um candidato indesejado. Recusou-se, porém, a aceitar o não como resposta. Com a teimosia que o definiria, recorreu diretamente ao subsecretário de guerra, general Ibrahim Cairi, que, impressionado pela paixão do jovem, lhe abriu as portas da academia. Em março de 1937, Nasser finalmente vestiu o uniforme que o aproximaria de seu destino. Dentro da academia, entre disciplinas rígidas e noites de debates acalorados, ele encontrou 2 homens que mudariam o curso da história ao seu lado: Abdel Hakim Amer, um estrategista nato, e Anwar Sadat, um idealista tão obstinado quanto ele. Juntos formaram uma aliança que resistiria a guerras, traições e revoluções. Nasser se destacou em administração militar, graduando-se em tempo recorde, em 1938, como segundo-tenente. Seu primeiro posto foi em Mankabad, perto de Benimur, terra de seus ancestrais, um retorno simbólico às raízes antes que o destino o lançasse mais longe. Os ventos da guerra na Europa logo arrastariam o Egito para seu redemoinho. Em 1939, a declaração de guerra entre Grã-Bretanha e Alemanha acendeu o pavio de um conflito que, em 1940, chegaria à África com a entrada da Itália ao lado de Hitler. As colônias italianas ao oeste do Egito e no chifre da África transformaram a região em um tabuleiro de xadrez mortal. Para conter o avanço inimigo, oficiais como Nasser foram enviados a Khartoum, no Sudão, em uma tentativa desesperada de blindar as fronteiras do sul. Mas a ameaça verdadeira viria do norte. Em fins de 1941, o Afrika Korps de Rommel desembarcou na Líbia, forçando Nasser a retornar às areias egípcias. Enquanto isso, a máscara de Farouk caía. Em 1941 e 1942, a Grã-Bretanha reassumiu o controle absoluto do Egito, reduzindo o rei a um fantoche obediente. Para Nasser e seus camaradas nacionalistas, era uma humilhação insuportável. A traição de Farouk ficou ainda mais evidente quando Sadat, em um gesto de desespero patriótico, tentou se juntar às forças de Rommel, apenas para ser preso.
O episódio selou o destino do monarca. Aos olhos do povo, ele era agora um governante fraco, conivente com a ocupação. A Irmandade Muçulmana e o movimento Jovem Egito ganhavam força, enquanto o Partido Wahd, outrora dominante, perdia terreno para sempre. A virada veio em outubro de 1942, quando Montgomery esmagou Rommel em El Alamein, mudando o rumo da guerra no norte da África. Mas para Nasser, promovido a capitão e agora no Colégio de Estado-Maior, a batalha verdadeira ainda estava por começar. Ali aprofundou laços com Amer e travou amizade com Khalid Moeddin, um oficial de esquerda com vínculos comunistas. Embora todos três tivessem contatos com a Irmandade Muçulmana, mantinham distância. As diferenças ideológicas eram um abismo que nem mesmo a causa nacionalista conseguia preencher. Em 1943, Nasser tornou-se instrutor na academia, moldando a próxima geração de oficiais enquanto planejava, em segredo, a revolução. Foi nesse período que conheceu Taia Mohamed Kazim, filha de um comerciante persa de tapetes, cuja inteligência e fluência em inglês e francês o fascinaram. Seu irmão, Abdel Hamid, era amigo próximo de Nasser, mas foi a própria Taia quem conquistou seu coração. Casaram-se em 29 de junho de 1944, e ela se tornou muito mais que uma esposa, sua conselheira, sua âncora. Nos subúrbios do Cairo, criaram um lar onde nasceram Oda, Mona, Khalid, Abdel Hamid e Abdel Hakim, um refúgio de paz em meio ao caos que se avizinhava. Enquanto isso, o mundo árabe fermentava. Em 1944, a criação da Liga Árabe, com sede no Cairo, acendeu esperanças de uma unidade pan-árabe que expulsaria de vez os britânicos. Mas a questão da Palestina, sob mandato britânico desde a Primeira Guerra, logo explodiria em crise. Em novembro de 1947, a ONU aprovou a partilha da Palestina, entregando metade do território a um Estado judeu. Para o Egito e seus aliados, era uma declaração de guerra. Quando, em maio de 1948, Israel proclamou sua independência, Farouk enviou tropas, e Nasser, como oficial de Estado-Maior do 6º Batalhão de Infantaria, marchou para a batalha. O conflito foi brutal. Em 12 de julho, Nasser foi ferido. Em agosto, sua brigada ficou encurralada em Al-Faluja, perto de Gaza, cercada por forças israelenses. Pedidos de reforço foram ignorados. A traição e a incompetência do alto comando egípcio ficaram evidentes. Ainda assim, ele resistiu. Só em fevereiro de 1949, após meses de cerco, Nasser integrou a delegação que assinou o armistício com Israel, um acordo que, ao reconhecer a ocupação egípcia da faixa de Gaza, foi mais um sinal de derrota do que de vitória. De volta ao Cairo em março, a vergonha da campanha na Palestina ardia em sua memória. Mas foi em Damasco que encontrou a centelha da revolução, o golpe do coronel Husni al-Zain, que derrubou o governo sírio em 1949. Com Amer ao seu lado, Nasser começou a recrutar oficiais desiludidos, unidos por um único objetivo: libertar o Egito da corrupção e do jugo estrangeiro. Assim nasceu a Associação dos Oficiais Livres, um grupo clandestino que reunia desde nacionalistas até comunistas, passando por membros da Irmandade Muçulmana. Apesar das divergências, o consenso era claro: o sistema apodrecia, e só a força das armas poderia purificá-lo. Em janeiro de 1950, o Wahid voltou ao poder com um discurso que ecoava o dos oficiais livres, ameaçando roubar-lhes a razão de existir. Mas o partido, como sempre, revelou-se incapaz de cumprir suas promessas. A gota d'água veio em outubro de 1951, quando o primeiro-ministro Narras rasgou o Tratado Anglo-Egípcio, desencadeando protestos massivos na zona do Canal. Enquanto o povo enfrentava os britânicos, a tensão entre Farouk e os militares atingia o ponto de ebulição. Nasser astutamente apoiou a candidatura do general Muhammad Naguib, um herói de guerra, a um cargo de comando, desafiando diretamente a autoridade do rei. O confronto era inevitável, e desta vez não haveria recuo. O momento decisivo chegou em julho de 1952, quando Nasser descobriu que o rei Farouk possuía uma lista com os nomes dos membros da Associação dos Oficiais Livres, e pior, planejava prendê-los. Não havia tempo para hesitação. Com a sombra da prisão pairando sobre si, Nasser acelerou os planos do golpe, sabendo que cada hora contava. Mas um obstáculo persistia: seu posto de tenente-coronel, embora respeitável, não lhe conferia a autoridade necessária para liderar uma revolução. Foi então que ele recorreu à sua peça-chave, o general Muhammad Naguib, cuja reputação de herói nacional o tornava o rosto ideal para a insurreição. Nos dias que antecederam a ação, Nasser teceu uma rede de alianças estratégicas.
A Irmandade Muçulmana e os comunistas, embora ideologicamente distantes, foram informados dos planos e convencidos a apoiar o movimento. O que se seguiu na madrugada de 23 de julho de 1952 não foi apenas um golpe, foi um terremoto político. Oficiais leais à causa tomaram pontos estratégicos, estações de rádio, quartéis generais, nós de comunicação. Enquanto o sol nascia sobre o Cairo, Anwar Sadat, em nome de Naguib, proclamava a criação do Conselho de Comando Revolucionário, CCR, com o general como presidente e Nasser como vice. O jogo estava lançado. Faruqi, agora acossado, recebeu um ultimato por intermédio de emissários: abdicar ou enfrentar as consequências. 2 dias depois, em 25 de julho, o rei embarcou para o exílio em Alexandria, deixando para trás um trono vazio e um filho de 7 meses, Fuad II, reduzido a mera figura decorativa. O Egito já não pertencia aos palácios, pertencia aos tanques e às baionetas. Mas a vitória era apenas o primeiro ato. Nasser, sempre um estrategista, fundou em setembro daquele ano a Libertação Nacional, uma organização política destinada a consolidar o poder do CCR. A aliança frágil com a Irmandade Muçulmana e os comunistas ruíra tão logo a tinta da Revolução secou. As divergências ideológicas eram profundas demais. Quando, em janeiro de 1953, o CCR propôs a abolição de todos os partidos exceto a Libertação Nacional, Naguib resistiu. O conflito entre os dois homens era uma questão de tempo. Ainda assim, uniram-se para um golpe simbólico. Em 18 de junho de 1953, Naguib declarou o fim da monarquia e o nascimento da República do Egito, com ele próprio como presidente e Nasser como ministro do interior e vice-primeiro-ministro. Mas a parceria estava condenada. Em fevereiro de 1954, Nasser ordenou o sequestro de Naguib, enquanto, nas sombras, promovia seu aliado de longa data, Abdel Hakim Amer, a comandante-chefe das Forças Armadas. O golpe final veio em novembro, após uma tentativa de assassinato contra Nasser, orquestrada pela Irmandade Muçulmana. Aproveitando o caos, ele expulsou Naguib da presidência e assumiu o controle absoluto. Em menos de uma década, o obscuro oficial que observara o fim da Segunda Guerra Mundial de uma posição secundária tornará-se o homem mais poderoso do Egito. Mas Nasser não se contentaria com isso. Seu olhar já se voltava para além das fronteiras. Ele aspirava a ser o líder pan-árabe, um novo tipo de governante, livre dos ornamentos da realeza e comprometido com uma forma de socialismo que prometia justiça e dignidade. As reformas agrárias começaram em 1954, enquanto a Voz dos Árabes, sua estação de rádio, espalhava pelo Oriente Médio e Norte da África um discurso inflamado contra o colonialismo e a favor do nacionalismo árabe. Enquanto isso, no tabuleiro geopolítico, as pressões se multiplicavam. Anthony Eden, então ministro das Relações Exteriores britânico, e futuro primeiro-ministro, insistia para que o Egito aderisse ao Pacto de Bagdade, uma aliança pró-Ocidente destinada a conter a influência soviética na região. Nasser recusou com desdém, sabotando até mesmo a adesão de outros países árabes. O pacto acabou reduzido a um clube de 5 membros: Reino Unido, Iraque, Irã, Paquistão e Turquia. Em abril de 1955, ele escolheu outro caminho, a Conferência de Bandung, na Indonésia, onde, ao lado de figuras como Sukarno, Nehru, Tito e Zhou Enlai, emergiu como uma das vozes centrais do movimento que viria a ser conhecido como não alinhado. A neutralidade, porém, não significava passividade. Quando Israel intensificou seus ataques à faixa de Gaza e à fronteira egípcia, Nasser virou-se para Moscou. Os soviéticos, ávidos por ganhar influência no Oriente Médio, concordaram em fornecer armas, mas com um truque: o acordo seria formalizado pela Tchecoslováquia, para mascarar a origem. A manobra foi um golpe direto no Pacto de Bagdade. Apesar das pressões diplomáticas americanas, o negócio foi fechado em setembro de 1955. Internamente, o CCR prometera a si mesmo 3 anos para consolidar o poder antes de qualquer abertura democrática. Em janeiro de 1956, uma nova Constituição foi apresentada, criando uma Assembleia Nacional de 350 membros, todos sob a égide da Libertação Nacional. Um plebiscito em junho daquele ano aprovou o texto, e Nasser foi aclamado presidente. O CCR se dissolveu, mas a fachada de transição para a democracia era apenas isso, uma fachada. Ele não tinha intenção de entregar o poder a eleições livres. No entanto, por trás da aparente estabilidade, as ameaças se acumulavam.
Israel temia que Nasser unificasse o mundo árabe contra si. França e Reino Unido viam com horror seu apoio aos rebeldes argelinos, e os Estados Unidos, embora cautelosos, não podiam ignorar sua crescente proximidade com a URSS. O ano de 1956 traria a crise definitiva, e com ela, um projeto que mudaria para sempre o destino do Egito, a barragem de Assuã. O projeto da barragem de Assuã não era apenas uma obra de engenharia. Era a materialização do sonho egípcio de autonomia e progresso, com a capacidade de revolucionar a agricultura do país, transformando desertos em terras férteis, e de gerar energia suficiente para impulsionar uma industrialização acelerada. A barragem simbolizava o futuro que Nasser prometera ao seu povo. No início dos anos 1950, o financiamento estrangeiro parecia garantido, mas o cenário geopolítico não tardaria a se voltar contra o Egito. Quando Nasser reconheceu o regime comunista da China em maio de 1956, somando-se ao acordo de armas com a União Soviética no ano anterior e aos constantes confrontos com Israel na fronteira, Washington não hesitou. Retirou o apoio financeiro à barragem, arrastando consigo o Reino Unido e o Banco Mundial. A resposta de Nasser foi tão ousada quanto calculada. Em julho de 1956, diante de uma multidão eufórica no Cairo, ele anunciou a nacionalização da Companhia do Canal de Suez, ainda controlada por acionistas britânicos e franceses. O canal é nosso, e o recuperamos em nome do povo, declarou, enquanto tropas egípcias ocupavam as instalações estratégicas. O gesto eletrizou o mundo árabe, mas detonou uma fúria sem precedentes nas capitais europeias. Para Londres e Paris, não se tratava apenas de uma questão econômica, era um golpe direto no que restava de seu prestígio imperial. O primeiro-ministro britânico Anthony Eden, já enfraquecido pela crise interna e pela pressão dos falcões de seu partido, não teve dúvidas. Temos que atingi-lo, e atingi-lo agora, insistiu Nuri Said, o primeiro-ministro iraquiano pró-britânico, em um encontro urgente em Londres. Apesar dos apelos de moderação do presidente Eisenhower, que temia um conflito maior em plena Guerra Fria, Eden ignorou as vias diplomáticas. Sabia que tecnicamente Nasser tinha o direito de nacionalizar a empresa, mas isso pouco importava diante do que ele via como uma humilhação inaceitável. Enquanto a propaganda egípcia, amplificada pela voz dos árabes, inflamava os ânimos contra os colonizadores britânicos. Com cuidado para não provocar diretamente os Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU se transformou em um ringue geopolítico. Moscou apoiou Nasser incondicionalmente, Londres e Paris exigiam ação imediata, e Washington, embora contrário à intervenção militar, não conseguia conter seus aliados. Sem o aval da ONU ou dos americanos, França, Reino Unido e Israel tramaram em segredo um plano audacioso: invadir o Egito, retomar o controle do canal e ocupar grande parte do Sinai. A operação começou em 29 de outubro de 1956. Com as forças israelenses avançando pelo deserto enquanto aviões britânicos e franceses bombardeavam alvos estratégicos egípcios. Diante da invasão, muitos aconselharam Nasser a render-se. Ele recusou. Em um gesto de resistência simbólica e estratégica, ordenou a formação de uma milícia popular de 400 mil homens, o Exército de Libertação, e preparou o terreno para uma guerra de guerrilha, atraindo os invasores para as areias escaldantes do Sinai. Sabendo que a força aérea egípcia não tinha condições de enfrentar os caças inimigos, mandou evacuá-la para o Sudão e a Arábia Saudita. Depois afundou 47 navios no canal, bloqueando-o completamente. Quando paraquedistas britânicos e franceses desceram sobre Port Said em 6 de novembro, o mundo assistiu a um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. O premier soviético, Nikolai Bulganin, ameaçou lançar mísseis nucleares contra Londres, Paris e Tel Aviv. No mesmo dia, Eisenhower, furioso com a desobediência de seus aliados, exigiu a retirada imediata das tropas. A pressão foi irresistível. Em 7 de novembro, a ONU aprovou um cessar-fogo, com os israelenses já dominando grande parte do Sinai. O desfecho foi uma vitória estratégica para Nasser, apesar da derrota militar. Eisenhower forçou a retirada das potências invasoras, e as resoluções da ONU reconheceram a soberania egípcia sobre o canal. Em dezembro, as últimas tropas britânicas e francesas deixaram o Egito, humilhadas. Eden, politicamente arruinado, renunciou em janeiro de 1957. O canal, depois de meses de trabalhos para remover os navios afundados, foi reaberto em abril, um mês antes da retirada final de Israel. Mas o dano ao orgulho britânico foi irreversível. Suez não foi apenas uma crise, foi o início do fim do império.
Nas décadas seguintes, as colônias africanas ganhariam independência em cascata e Nasser, o homem que desafiou as potências coloniais e saiu vitorioso, se tornaria um ícone da descolonização. Dentro do Egito, o prestígio de Nasser atingiu níveis estratosféricos. Aproveitando o momento, ele acelerou suas reformas econômicas. Se nos primeiros anos de governo havia se limitado à reforma agrária, agora avançava com a nacionalização dos ativos britânicos e franceses restantes, embora, em um gesto de pragmatismo, compensasse os acionistas. O Estado assumiu setores-chave da economia, mas Nasser evitou o radicalismo. 2/3 das empresas egípcias permaneceram em mãos privadas. Com um empréstimo de $300 milhões da URSS, finalmente retomou a construção da barragem de Assuã, substituindo o financiamento ocidental que lhe fora negado. Paralelamente, investiu em educação técnica, modernizou o currículo da prestigiosa Universidade Al-Azhar, tradicional reduto religioso, e expandiu o acesso ao ensino, preparando uma nova geração para os desafios da industrialização. No entanto, seu pan-arabismo, que o tornará um herói para milhões, agora alarmava Washington. Apesar de Eisenhower ter evitado a guerra em Suez, a doutrina Eisenhower, lançada em janeiro de 1957, deixava claro: os Estados Unidos não tolerariam a expansão comunista no Oriente Médio. Embora Nasser não fosse comunista, seus acordos com Moscou e sua retórica anti-ocidental o colocavam na mira americana. Para contê-lo, Washington passou a cortejar os rivais regionais de Nasser: o rei Saud da Arábia Saudita, o rei Hussein da Jordânia, e o primeiro-ministro Nuri Said, do Iraque, enquanto apoiava discretamente grupos como a Irmandade Muçulmana no Egito, na esperança de minar seu governo. O jogo havia mudado. Onde antes a Grã-Bretanha ditava as regras, agora eram os Estados Unidos que teciam sua teia de influência no Oriente Médio. E Nasser, o líder que desafiou um império e sobreviveu, descobria que seu próximo adversário seria ainda mais poderoso. Enquanto o rei Hussein da Jordânia, já em 1957, começava a distanciar seu país do Egito, alarmado pela sombra ameaçadora que a popularidade de Nasser projetava sobre seu próprio trono, o cenário na Síria tomava um rumo radicalmente distinto. O país, instável desde a saída dos franceses em 1946, tornará-se um campo de batalha entre o movimento Baath, de viés revolucionário, e os comunistas, ambos determinados a derrubar o governo moderado que ainda tentava se sustentar. Era apenas uma questão de tempo até que Nasser fosse arrastado para aquele turbilhão. E o momento chegou em janeiro de 1958, quando uma delegação de oficiais sírios pousou no Cairo com uma proposta ousada: a união política entre Egito e Síria. Nasser hesitou. Os dois países não compartilhavam fronteiras entre eles, Israel e a Jordânia erguiam barreiras geográficas e políticas. Mas o líder egípcio não recuaria diante de uma oportunidade tão estratégica. Impôs uma condição: o controle absoluto sobre o novo Estado. Assim nasceu a República Árabe Unida, proclamada em 1º de fevereiro de 1958. Com Nasser como presidente e uma Assembleia Nacional desproporcional, 400 deputados egípcios contra 200 sírios, garantindo que o poder permaneceria firmemente em suas mãos. O gesto foi calculado, mas também simbólico. Menos de um mês depois, Nasser desembarcou em Damasco e dirigiu-se ao túmulo de Saladino, o lendário guerreiro que séculos antes unira os muçulmanos contra os cruzados. Ali, diante da história, jurou seguir o exemplo do herói: realizaremos a unidade árabe total. A mensagem era clara e explosiva. O mundo árabe tremeu. Seus rivais, como o primeiro-ministro iraquiano Nuri al-Said, entenderam o recado: era a hora de reagir. Al-Said tentou contrapor a União Egípcio-Síria com um projeto próprio, uma federação monárquica entre Iraque e Jordânia. Mas o destino tinha outros planos. Em julho de 1958, antes que a aliança real se concretizasse, um golpe militar varreu Bagdá. A família real iraquiana foi massacrada e o corpo de Nuri al-Said, arrastado pelas ruas, tornou-se um símbolo macabro do fim de uma era. O caos se espalhou. No mesmo dia, o presidente libanês Camille Chamon, incapaz de conter a onda pró-Nasser em seu país, acionou a doutrina Eisenhower. Fuzileiros navais americanos desembarcaram em Beirute. Nasser temeu uma invasão, mas a eleição de Fuad Shehab à presidência, em setembro, acalmou os ânimos. Um acordo em março de 1959 evitou o pior. Enquanto isso, o líder egípcio voltava seus olhos para o Iraque, agora nas mãos de uma junta militar. Tentou incorporá-lo à República Árabe Unida, mas os novos donos do poder em Bagdá recusaram. Nasser não desistiria tão facilmente.
Em março de 1959, apoiou um golpe de oficiais iraquianos em Mossul, planejado como o primeiro passo para anexar o país. A rebelião foi esmagada. Mais uma vez, o sonho pan-arabista esbarrava na realidade. Nasser teria que se contentar com Egito e Síria. Mas mesmo ali o controle escapava-lhe. Apesar de seu anticomunismo declarado, o líder egípcio adotava métodos cada vez mais radicais para dominar a economia. Em 1956, nomearam o jovem economista Aziz Siddiqui para o Ministério da Indústria, que elaborou um plano quinquenal em 1960 para impulsionar o desenvolvimento. Porém, em julho de 1961, Nasser deu um passo além, decretou a nacionalização de bancos, companhias de navegação e indústrias pesadas, enquanto obrigava outras empresas a vender a maioria de suas ações ao Estado. A estratégia era clara: esmagar a burguesia e os latifundiários, consolidando seu poder na Síria. O resultado foi o oposto. Em 28 de setembro de 1961, oficiais sírios, insatisfeitos com a união forçada, deram um golpe. Damasco declarou sua independência. Nasser tentou reagir. Tropas especiais egípcias desembarcaram em Lataquia, mas foram retiradas em poucos dias. O líder egípcio recuou. Não derramaria sangue árabe em uma causa perdida. A distância geográfica, afinal, era um abismo intransponível. Sem uma fronteira comum, manter a Síria sob controle do Cairo era uma ilusão. Em 5 de outubro, reconheceu a secessão. A República Árabe Unida continuou existindo no papel, pelo menos até 1971, mas agora como mera fachada para o Egito. Derrotado, mas não vencido, Nasser voltou-se para casa com uma determinação ainda maior. Em 1962, acelerou a nacionalização da economia egípcia, elevando a participação estatal para 51%. Confiscou os bens de 167 dos homens mais ricos do país e impôs um imposto de 90% sobre rendas acima de 10 mil libras egípcias, um limite irrisório até para a época. Suas reformas não eram apenas econômicas, mas uma engenharia social. Em 1962, lançou a Carta Nacional, transformando a União Nacional na União Socialista Árabe, o manifesto de seu ideal pan-arabista e socialista. Prometeu saúde universal, moradia acessível e água potável para todos. Os números, a princípio, pareciam confirmar seu sucesso. Entre 1960 e 1965, a economia egípcia cresceu 6,5% ao ano. Mas as contradições persistiam. Em 1961, o Egito teve que importar 200 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos para evitar a fome. A perda da Síria doera, mas o Iêmen, em 1962, ofereceria a Nasser uma nova chance de redimir seu projeto. Desde 1958, o Reino do Iêmen, sob o Imã Ahmad, mantinha uma frágil confederação com a República Árabe Unida, os Estados Árabes Unidos, mais simbólica que efetiva. Mas em setembro de 1962, a morte de Ahmad e a ascensão de seu filho, Muhammad, desencadearam uma crise. Em poucas semanas, o chefe do Estado-Maior iemenita, Abdallah al-Salal, liderou um golpe e proclamou a República Árabe do Iêmen. Nasser não hesitou, reconheceu o novo regime. A resposta foi imediata. As forças monarquistas, apoiadas pela Arábia Saudita, contra-atacaram. O líder egípcio então fez o que sempre fizera, interveio. Tropas egípcias desembarcaram no Iêmen. Em 1963, já eram 15 mil soldados em um conflito que se arrastava sem perspectiva de vitória. Pior, Nasser autorizou o uso de armas químicas, uma mancha que macularia seu legado para sempre. Em 1964, seu próprio vice-presidente Abdel Latif Bogadi renunciou em protesto, chamando o Iêmen de o Vietnã de Nasser. Até 1966, o contingente egípcio chegaria a 60 mil homens, até que o líder finalmente percebeu o abismo em que se metera. A retirada começou lenta e humilhante. No entanto, 1963 ainda parecia promissor para seus ideais pan-arabistas. Em julho, a Argélia conquistara sua independência após uma guerra sangrenta contra a França, levando ao poder Ahmed Ben Bella, um aliado próximo. Em fevereiro do mesmo ano no Iraque, seu antigo rival Abdel Karim Kazim foi derrubado. O tabuleiro político do Oriente Médio se reconfigurava e Nasser, mais uma vez, via-se no centro da tempestade. O destino de Abdel Karim Kazim selou-se com um tiroteio implacável, executado por um pelotão de fuzilamento após um golpe orquestrado pelos nasseristas e pelo Partido Baath iraquiano, uma manobra que, segundo rumores persistentes, contaria até com o aval discreto da CIA.
O novo regime Batista não perdeu tempo, lançou uma repressão sanguinária contra os comunistas que haviam apoiado Kazim, purgando qualquer vestígio de sua herança. E em um giro irônico da história foi justamente Abdul Salam Aref, o mesmo homem que 5 anos antes ajudara a levar Kazim ao poder, quem assumiu a presidência, agora como peão de Nasser. A expectativa era clara. A união entre Egito e Iraque ressuscitaria o sonho pan-arabista, compensando o fracasso da separação síria em 1961. Mas o tabuleiro político, como sempre, reservava armadilhas. Enquanto o governo iraquiano hesitava entre a submissão a Nasser e a autonomia, o Ba'ath sírio, que tomara o poder em março de 1963, demonstrou entusiasmo em reintegrar a República Árabe Unida desde que com maior liberdade. Em 14 de março, Nasser sentou-se à mesa com representantes sírios e iraquianos para negociar a formação de uma nova união tripartite. E foi aí que seu próprio ego sabotou o acordo. Insistiu em ser tratado como presidente pelos presentes, enquanto os chamava pelo primeiro nome como se fossem subordinados. O resultado? Um acordo vago cheio de ressalvas que logo se desfez em adiamentos e desconfianças. Mais uma vez, o sonho da União Árabe desmoronava, e dessa vez por sua própria mão. Enquanto isso, em casa, as rachaduras em seu regime se aprofundavam. Nasser entregará as rédeas do exército a seu aliado e amigo, Marechal Abdel Hakim Amer, que, livre de freios, transformou as forças armadas em seu feudo pessoal. A influência de Amer crescia perigosamente, infiltrando-se nos escalões militares e nas agências de segurança. Preocupado, Nasser tentou conter seu poder. Em 1961, criou um conselho presidencial para aprovar promoções de altos oficiais. No ano seguinte, retirou Amer do cargo de ministro da Defesa, assumindo o controle direto das tropas. Mas removê-lo completamente era impossível. O marechal ainda desfrutava de lealdade inquebrantável entre soldados e oficiais. Para reforçar sua posição, Nasser recorreu a manobras institucionais. Em março de 1964, uma nova Constituição o consagrou como comandante supremo das Forças Armadas, com Amer reduzido a mero vice. Em 1965, eleito para um novo mandato de 6 anos, sem adversários, é claro, o discurso triunfalista escondeu uma realidade amarga. Sua popularidade minguava. A primeira etapa da barragem de Assuã, concluída em 1964, foi um alento, mas a economia egípcia cambaleava. As reformas socialistas fracassavam, a escassez de bens básicos se agravava, e a dependência de importações estrangulava as finanças do país. Enquanto o Egito afundava em dívidas, Nasser tentava, em vão, manter a fachada de líder incontestável. Mas os desafios não vinham apenas de dentro. Israel, a sombra permanente sobre seus planos, exigia uma resposta. Convencido de que só a unidade árabe poderia enfrentar a ameaça sionista, Nasser convocou, em janeiro de 1964, uma cúpula da Liga Árabe no Cairo. Ali, sancionou a criação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob o comando do diplomata Ahmad al-Shukeiri. A OLP, com seu braço armado, o Exército de Libertação da Palestina, tornava-se uma ferramenta controlada por Egito, Síria e Iraque. Porém, enquanto Nasser preferia evitar uma guerra prematura, uma nova geração de palestinos, forjada nos campos de refugiados desde 1948, não estava disposta a esperar. Era a Fatah, o Movimento Nacional de Libertação da Palestina, que já em 1965, lançava dezenas de ataques contra Israel. A tensão escalou. Em fevereiro de 1966, um golpe na Síria levou ao poder um governo que clamava por uma guerra de libertação palestina. Os confrontos na fronteira com Israel multiplicaram-se. E então, em 1967, a União Soviética alimentou fogo, alertou Nasser repetidas vezes sobre um suposto plano israelense de invadir a Síria. O líder egípcio resistiu às pressões por um conflito aberto, até que em março, Israel anunciou que cultivaria a zona desmilitarizada entre os dois países. Os tiros trocados transformaram-se em escaramuças. Em abril, a Força Aérea Israelense abateu 6 caças sírios. O cerco se fechava. Diante da insistência soviética e da fúria árabe, Nasser agiu. Em 16 de maio, ordenou o envio de tropas ao Sinai e exigiu a retirada das forças de paz da ONU da região, pedido atendido 2 dias depois. Enquanto Amer advogava por um ataque preventivo, Nasser garantiu a Washington e Moscou que o Egito permaneceria na defensiva. Mas a dúvida o corroía. Seu exército estava preparado? Até que no final de maio convenceu-se de que a guerra era inevitável, e então cometeu o erro fatal.
No dia 23, fechou o Estreito de Tiran, bloqueando o acesso israelense ao Mar Vermelho. Para Tel Aviv, era uma declaração de guerra. Em 30 de maio, o rei Hussein da Jordânia chegou ao Cairo para selar uma aliança com Egito e Síria, mas a união chegou tarde demais para coordenar uma estratégia comum. Às 7h30 do dia 5 de junho, a Força Aérea Israelense lançou seu ataque surpresa, e o Egito, paralisado, assistiu ao desastre. Abdel Hakim Amer sobrevoava o Sinai naquele exato momento. As ordens eram claras: as baterias antiaéreas não deveriam atirar enquanto ele estivesse no ar. Resultado? Mais de 300 aeronaves egípcias foram reduzidas a sucata em menos de 2 horas. No chão, os tanques israelenses avançavam sem resistência, tomando El Ari em questão de horas. No dia seguinte, a faixa de Gaza caía, e as tropas de Israel esmagavam as forças jordanas na Cisjordânia, empurrando milhares de palestinos para o exílio em Amman. Quando Nasser chegou ao quartel-general de Amer, a cena foi de desespero mútuo. Os dois homens, outrora aliados inseparáveis, agora se acusavam pelo colapso. Amer jurou que uma contraofensiva reverteria a situação, mas a verdade era que oficiais egípcios desertavam em massa, abandonando o Sinai à mercê dos israelenses. Só em 9 de junho, Nasser compreendeu a magnitude da derrota. À noite dirigiu-se à nação e admitiu com voz trêmula, um reveses eufemismo para o maior desastre militar de sua carreira. Enquanto isso, Israel não parava. No mesmo dia, voltou suas armas contra a Síria e tomou as colinas de Golã. Quando o cessar-fogo foi decretado em 10 de junho, o mapa do Oriente Médio estava redesenhado. O Sinai, faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã estavam agora sob controle israelense. A derrota não era apenas territorial, era uma ferida aberta no orgulho árabe. E enquanto o Egito sangrava, Nasser, o homem que outrora encarnara a resistência pan-arabista, via seu legado desmoronar diante de seus olhos. Naquela noite de 9 de junho, com a voz quebrada pela humilhação, ele anunciou sua renúncia a todos os cargos políticos e militares. Não era um gesto de covardia, mas a admissão de um líder que se via incapaz de conduzir uma nação arrasada. Designou Zacaria Moeddin, seu vice-presidente, como sucessor, um nome que o próprio Moeddin ouviu pela primeira vez junto com o resto do país. A reação foi imediata. Milhões de egípcios inundaram as ruas do Cairo, Alexandria e Porto Said, não para exigir justiça, mas para suplicar que Nasser permanecesse. Não nos abandone, gritavam, como se o destino do Egito estivesse indissociavelmente ligado àquele homem. No dia seguinte, pressionado pelo clamor popular, Nasser recuou. A renúncia foi retirada, mas o preço da sobrevivência política seria alto. O primeiro a pagar foi Abdel Hakim Amer, seu antigo irmão de armas e agora bode expiatório perfeito. Em 11 de junho, Nasser o destituiu do comando militar, substituindo-o por Mohamed Fauzi, um homem de sua confiança absoluta. A decisão não foi apenas uma demissão, foi uma declaração de guerra interna. Os leais a Amer, ainda poderosos dentro das forças armadas, fermentaram a revolta. Em agosto, Nasser confrontou o ex-comandante, acusando-o de conspirar contra o regime. Amer negou, mas as provas ou a falta delas pouco importavam. Junto com 50 oficiais, foi preso. Enquanto aguardava julgamento, ingeriu veneno. Morreu em 13 de setembro de 1967, deixando para trás um legado manchado e um Nasser que, apesar de todo o ódio acumulado, ainda o chamaria de a pessoa mais próxima de mim. Mas a lealdade no jogo do poder é um luxo que poucos podem se dar. Nos meses seguintes, Nasser purificou as fileiras do exército, expurgando qualquer vestígio de influência de Amer. Os militares foram afastados do governo, civis, antes marginalizados, assumiram postos-chave. Prometeu democratização, liberalização, palavras que soavam vazias enquanto centralizava mais poder do que nunca. O Egito, agora, era um reino de sombras, onde a derrota na guerra se transformava em derrota da própria liberdade. Enquanto isso, a guerra com Israel não terminara. O Sinai permanecia ocupado e a vergonha ardia. Em agosto de 1967, Nasser compareceu à cúpula da Liga Árabe em Khartoum, onde o rei Faisal da Arábia Saudita ofuscou sua presença. O resultado foi a Resolução de Khartoum. Não há paz com Israel, não há negociações com Israel, não há um reconhecimento de Israel. Palavras duras, mas que escondiam uma realidade cruel. O mundo árabe estava dividido, fraco e sem um plano além da retórica. Nasser, pragmático, aceitou um cessar-fogo na guerra civil do Iêmen do Norte, retirando suas tropas, um recuo estratégico para preservar o pouco que restava de sua influência.
Em novembro, endossou a Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, que exigia a retirada israelense dos territórios ocupados. Mas Israel, embriagado pela vitória, não tinha intenção de ceder. A União Soviética, sempre ávida por estender sua influência, ofereceu a Nasser armas e treinamento para reconstruir o exército egípcio. Em janeiro de 1968, em um movimento ousado, ele permitiu que Moscou estabelecesse 3 bases navais no Egito. O Oriente Médio se tornava cada vez mais um tabuleiro da Guerra Fria. Enquanto Nasser manobrava entre superpotências, um novo ator surgia nas sombras: Yasser Arafat e sua Fatah. Instalados na cidade fronteiriça de Karami, na Jordânia, os guerrilheiros palestinos começaram a lançar ataques contra Israel a partir da Cisjordânia. Em 21 de março de 1968, os israelenses responderam com tudo: tanques, aviões, infantaria, numa tentativa de esmagar os campos palestinos e capturar Arafat. Mas os Fedaim resistiram com uma ferocidade que surpreendeu o mundo. Reforçados pelo exército jordano, forçaram os israelenses a recuar, deixando para trás dezenas de mortos e feridos. Embora as baixas palestinas tenham sido maiores, Karami não foi apenas uma batalha, foi um símbolo. Pela primeira vez desde 1967, os árabes provavam que podiam sangrar Israel. Nasser, que há meses via seu prestígio se esvair, encontrou em Arafat um farol de esperança. Convidou-o ao Cairo, onde em um gesto histórico entregou a liderança da causa palestina à Fatah. Vocês são livres para lutar como quiserem, disse, reconhecendo que, ao contrário dos governos árabes, os palestinos não estavam amarrados às resoluções da ONU. Prometeu armas, dinheiro, apoio irrestrito. Mas quando Arafat não soube dizer quando a Palestina seria libertada, Nasser propôs um meio-termo: um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza, a solução de 2 estados. Israel, é claro, recusou-se a ceder uma polegada de terra conquistada. Sem alternativa, Nasser recorreu à única arma que lhe restava: a guerra de atrito. A partir de janeiro de 1968, as tropas egípcias começaram a bombardear posições israelenses na margem leste do Canal de Suez, enquanto Israel retaliava com ataques às cidades egípcias na margem oeste. O conflito se arrastava, sangrento e sem fim à vista, até que Washington e Moscou, temendo ser arrastadas para um novo abismo, pressionaram por um cessar-fogo. Em junho de 1970, Nasser aceitou o Plano Rogers, baseado na Resolução 242, que previa um fim imediato aos combates. Israel recusou, mas em agosto um cessar-fogo foi finalmente acordado, com os israelenses ainda firmemente entrincheirados no Sinai. Nasser, porém, não tinha intenção de se render. Em segredo, movimentou sistemas soviéticos de mísseis terra-ar para a margem oeste do canal, violando o acordo. Enquanto isso, a PLO, furiosa com o que via como traição, intensificava seus ataques contra a Jordânia, minando a autoridade do rei Hussein. O estupim veio em setembro de 1970. A Frente Popular para a Libertação da Palestina sequestrou 4 aviões comerciais, forçando-os a pousar em Dawson Field, perto de Amman. Após esvaziar as aeronaves, explodiram-nas em um espetáculo de terror transmitido ao mundo. Exigiam a troca de prisioneiros palestinos por reféns, e Nasser, mais uma vez, foi chamado para mediar. Conseguir um acordo temporário não foi suficiente. Em 16 de setembro, o exército jordano lançou uma ofensiva total contra a PLO, determinando a erradicar a organização de uma vez por todas. A Síria entrou no conflito, e o Oriente Médio mais uma vez beirava o caos. Nasser, exausto, convocou uma reunião de emergência da Liga Árabe para o dia 27. No Cairo, Hussein e Arafat se enfrentaram em um duelo verbal explosivo, trocando acusações enquanto o futuro da região pendia por um fio. Ao final, um acordo frágil foi assinado. Os jordanos recuperariam o controle da cidade-chave, e Hussein prometia nomear um primeiro-ministro palestino. Mas o custo daqueles dias de tensão foi alto, especialmente para Nasser. Há anos, seu corpo vinha sendo corroído pelo estresse, pelo cigarro, pela diabetes diagnosticada ainda nos 30 e poucos anos. Os infartos, escondidos do público, se multiplicavam desde 1967. A derrota na Guerra dos 6 Dias, a traição de Amer, o colapso da união com a Síria, cada golpe deixará sua marca. Na tarde de 28 de setembro de 1970, após se despedir do emir do Kuwait, o último líder árabe a deixar a Conferência do Cairo, sentiu uma dor aguda no peito. Levarão-no para casa. À noite, aos 52 anos, Gamal Abdel Nasser morreu. 5 milhões de pessoas lotaram as ruas para seu funeral. Não choravam apenas um homem, enterravam uma era.
O Cairo, em 1º de outubro de 1970, assistiu a uma cena que poucos imaginariam possível dias antes. Lado a lado, o rei Hussein da Jordânia e Yasser Arafat, os mesmos homens que semanas atrás se digladiavam em uma disputa sangrenta, agora se curvavam diante do mesmo caixão com lágrimas escorrendo sem pudor. O funeral de Nasser unira, ainda que por um instante, inimigos irreconciliáveis. Era o poder simbólico de um líder que mesmo na morte impunha respeito. A presidência coube a Anwar Sadat, figura discreta nos bastidores do regime nasserista. Como presidente da Assembleia Nacional durante os anos 1960, Sadat jamais brilhou como seus pares, mas uma nomeação estratégica em dezembro de 1969, a vice-presidência, o colocará na linha sucessória. Poucos apostavam nele. Poucos imaginavam que aquele homem de voz mansa e maneiras cautelosas reescreveria o destino do Egito. Governou até outubro de 1981, quando balas traidoras silenciaram sua voz em um desfile militar. Mas antes disso, Sadat faria história. Em 1973, surpreendeu o mundo com a Guerra do Yom Kippur, reconquistando para o Egito uma faixa estratégica a leste do Canal de Suez. 5 anos depois, sob a mediação do presidente americano Jimmy Carter, os acordos de Camp David selariam um tratado inédito com Israel, e o Sinai, finalmente, voltaria ao controle egípcio. Mas se Sadat herdou o poder, foi Nasser quem forjou o mito. Sua herança não se limita às fronteiras do Egito. Ecoa por todo o mundo árabe, gravada a fogo nas memórias de uma geração que sonhou com unidade e dignidade. Filhos dos anos 1920 e 1930, ele e seus pares amadureceram em meio ao rescaldo amargo da Primeira Guerra, quando britânicos e franceses esmagavam sob suas botas as promessas de independência feitas aos árabes. Daquela humilhação nasceu um homem que não se contentaria com migalhas. Como líder da Sociedade dos Oficiais Livres, Nasser derrubou em 1952 a monarquia fantoche dos britânicos, e em 1954 consolidou seu domínio absoluto. Não era apenas mais um ditador, era um visionário que ousou desafiar as superpotências. Pan-arabista convicto, recusou-se a curvar-se à Guerra Fria. Nem Washington nem Moscou ditariam os passos do Egito. Em vez disso, traçou um caminho próprio. Um socialismo moderado, pragmático, que prometia desenvolvimento sem submeter-se aos dogmas de Moscou. A represa de Assuan, sua obra-prima, transformou o Nilo em energia e o deserto em terra fértil. Para milhões, ele era o farol de um futuro possível. E, no entanto, é no palco internacional que seu legado se divide entre o gênio e o erro. A nacionalização do Canal de Suez, em 1956, foi um golpe de mestre, enfrentou Londres e Paris, expôs a hipocrisia colonial e acelerou o fim dos impérios na África. O mundo nunca mais seria o mesmo, mas outras apostas ruíram. A República Árabe Unida, sua união com a Síria, desmoronou em menos de 3 anos. No Iêmen do Norte, sua intervenção na guerra civil afundou o Egito em um pântano de sangue e recursos desperdiçados. E diante de Israel, sua estratégia, entre a retórica belicosa e a falta de preparo real, deixou o país mais vulnerável em 1970 do que quando tomara o poder 15 anos antes. Genial ou temerário? Herói ou gambleiro? Nasser foi tudo isso. Um gigante cujas vitórias redefiniram uma era, mas cujos fracassos custaram caro. Seu nome ainda divide, para uns, o homem que enterrou o colonialismo em Suez, para outros, o líder cujos sonhos grandiosos se chocaram contra a realidade. Uma coisa, porém, ninguém contesta: o século XX árabe não se explica sem ele. E enquanto o debate persiste entre a admiração e a crítica, uma verdade permanece inabalável: Gamal Abdel Nasser não governou um país. Ele moldou uma época.